graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quem pode aplaudir ao Senhor, faça isso. Aplauda ao Senhor. O apóstolo São Paulo, meus irmãos, homem experimentado e homem cheio das experiências de Deus. O apóstolo São Paulo, ele mesmo afirma que ele recebeu o evangelho não por homem algum, mas ele recebeu por revelação de Jesus Cristo. Então Paulo, ele tinha experiência nas duas áreas, na área de sofrer pelo evangelho e na área das experiências com Deus. Por isso que ele está dizendo ali, ó, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Quando eu era um novo convertido, só para vocês entenderem o texto, eu não era batizado, eu estava naquele primeiro amor, sem entendimento, primeiro amor sem entendimento. Então parecia que era uma fé absurda. Eu e os jovens, nós dizíamos: quando Jesus vier, eu quero subir eu não quero subir no arrebatamento, eu quero ficar aqui para pregar na grande tribulação. Nós falávamos isso, nós falávamos desse jeito. Quando Jesus vier, não queremos subir, queremos ficar aqui para pregar na grande tribulação. É um primeiro amor, é uma fé sem entendimento. Hoje eu estou diferente. Eu não vejo a hora de Jesus vir, estou pedindo perdão todo dia, para quando ele vir eu subir, porque eu não quero ficar aqui na grande tribulação, não. Vocês estão entendendo? Então hoje a minha fé, ela está uma fé com mais entendimento. Mas por que eu pensava daquela maneira? Porque eu tinha um alto conceito sobre mim. Eu tinha um alto conceito sobre mim. Eu pensava que eu estava, sabe, no auge. Eu estava tendo experiências com Deus muito fortes. Eu pensava que eu estava no auge. Então, ficar aqui na grande tribulação era uma demonstração de amor, era uma demonstração de fé muito grande para Deus. Então, naquele tempo, meus irmãos, eu debati inúmeras vezes com a minha mãe, inúmeras vezes. Para você ter uma ideia, naquele tempo eu achava que era errado a profissão da minha mãe. E minha mãe sempre foi cabeleireira. Então eu falava: mãe, a senhora não pode, a senhora não pode cortar cabelo das mulheres, a senhora não pode fazer o que a senhora faz, a senhora não pode, está errado. Certa vez eu estava indo para a igreja, outra igreja, me perguntou o endereço de outra igreja. Você sabe onde é que fica aqui a igreja tal, tal, tal? Eu falei assim na cara dele, eu falei desse jeito: essa igreja aí eu não te falo o endereço não, mas para a igreja onde é que eu estou indo eu te falo, é rua tal, 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 tal. Assim, desse jeito. Por que eu estava agindo desse jeito? Por que eu estava agindo dessa maneira?
Alguns vão falar, você estava empolgado. É empolgação, você estava agindo na emoção. Meu irmão, eu tive experiências fortes com Deus no início da minha fé. Muito forte. Só que eu não tinha o entendimento da palavra. Qualquer pessoa hoje que me perguntar onde é que fica o endereço da igreja tal, fala na rua tal. Não tenho problema. Naquele tempo, nem a paz do Senhor eu dava para pessoas que pertenciam a outra comunidade. Não dava. A paz do Senhor, eu ficava calado. Desse jeito, dessa maneira que eu estou falando com vocês. Que era isso, meus irmãos? O que era isso? Era fé, mas era fé sem entendimento. Então precisava fazer o quê? Amadurecer o quê? Precisava amadurecer o quê, meus irmãos? A minha mente. Sabe o que Deus usou para começar a amadurecer a minha mente? Sabe o que Deus usou? Provação. Eu quero ver sua fé agora. Vamos ver sua fé agora? Vamos ver sua fé agora? Vamos ver tudo que você diz agora? Vamos ver tudo que você fala? Provação. Aí começou a vir as provações. E provação daqui, provação dali, provação de lá, e perseguição aqui, isso e aquilo outro. E aí, meus irmãos, a fé foi diminuindo, eu comecei a não entender o porquê daquilo, e eu comecei a entrar em parafuso, porque Deus havia usado profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, em revelações, em profecias, para falar que tinha um plano comigo, que tinha uma obra comigo, mas agora eu estava sofrendo. Que obra é essa? Que é só sofrimento? Eu tinha uma visão errada do que é fazer a obra de Deus. Eu pensava que, como Deus estava usando aquelas pessoas, e que Deus está prometendo fazer uma obra na minha vida, e me usar, e etc e tal, eu só pensava no lado positivo, no bônus do fazer a obra. Eu não pensava no lado negativo de fazer a obra, nas dificuldades, nos problemas. Eu só enxergava o status, o bônus, não o outro lado, o ônus. E aí, meu irmão, minha irmã, quando o vento começou a soprar, quando as provações começaram a soprar, a fé começou a falhar. A fé começou a falhar. E aí o Senhor, Ele foi me ensinando, Ele foi me mostrando, Ele foi trabalhando. Ele permitia a prova, me tirava da prova. Ele permitia o vento, me tirava do vento. Ele deixava eu chegar numa situação onde, humanamente falando, eu não via saída, eu não via jeito. Daqui a pouco, quando a linha estava para estourar e eu confessar a derrota, vinha a providência de Deus e tirava daquela situação. Então era um trabalhar, né? Era um trabalhar. Uma hora parecia que eu estava sem fé, outra hora eu estava cheio de fé. E aí, meus irmãos, eu fui me colocando no meu lugar. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Conforme o quê? O que vai trazer moderação acerca do que eu penso de mim? O nível de fé que eu tenho. Agora, o nível de fé que eu tenho, ele
está baseado em cima das provações que eu enfrentei e venci e das experiências que eu tive. Por exemplo, eu nunca tive uma aprovação de ir pregar o evangelho num país onde há perseguição. Esse nível de fé eu não tenho. Eu não cheguei nesse nível de fé ainda. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Eu nunca preguei num país onde há perseguição, onde lá eles torturam, corta a cabeça, mata, dá tiro, prende na cadeia, queima a igreja. Para mim chegar nesse nível de fé, eu vou ter que passar por essa provação, para mim saber como é que eu vou reagir. Quando a pessoa fala assim, fala por inocência, fala porque é ingênuo. Oh meu Deus, me dá a fé de Abraão. Eu quero ter a fé de Abraão. Para você ter a fé de Abraão, você vai ter que passar pelo caminho de Abraão. Porque Deus chegou para Abraão e falou: pega o teu filho. Primeiro Deus falou: sai do meio da tua parentela e vai. Eu vou te mostrar ainda. Fica peregrinando, morando em tenda. Isso é o primeiro. Segundo, Deus fala com ele depois: me dá o teu filho, o teu único filho. Alguém aqui já teve esse pedido de Deus? Alguém aqui o Senhor já falou: pega o teu filho, teu único filho, e ofereça a mim em sacrifício? O que Abraão faz? Ele vai lá e vai oferecer o filho dele. Não há como termos a fé de Abraão sem passar pelas provações de Abraão. Quem consegue entender isso, levanta a tua mão. Precisamos enxergar, meus irmãos, a nossa fé. Precisamos enxergar com moderação. Quando eu vim para cá que eu coloquei a máscara, não é porque eu tenho fé, eu não tenho a fé que Deus me protege para vírus, etc. Eu tenho fé. Mas eu estou querendo mostrar para você que você pode vir tranquilamente à igreja e colocar a sua máscara, que ninguém ficará olhando torto para você. Ninguém dirá para você que você não tem fé. Precisamos entender que Deus repartiu um nível de fé para cada pessoa. E tem pessoas, meus irmãos, que eles ainda não estão tendo a fé de vir para um culto, de vir para um local onde tem aglomeração. Apesar da aglomeração, da quantidade de pessoas estarem dentro daquilo que foi estabelecido, mesmo assim tem gente que não vou, posso pegar. Precisamos respeitar essa pessoa. Agora, eu preciso falar com estas pessoas, seja aqui, ou seja quem me acompanha aqui pela internet, que essas pessoas precisam se esforçar para crer um pouco mais na palavra de Deus. Aí agora entra o Salmo 91, verso 5 e verso 6, aonde lá diz no Salmo 91, verso 5: não temerás o terror da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que se propaga na escuridão, versículo de hoje, e nem mortandade que assola ao meio-dia. Eu preciso me dirigir a essas pessoas, para que essas pessoas creiam na palavra de Deus. E nós não estamos no mundo entregues à nossa própria sorte. Vou te explicar para você o que é estar no mundo entregue à própria sorte. Estar no mundo entregue à própria sorte é quando uma pessoa não tem ninguém que ora por ele. É quando uma pessoa não tem ninguém que intercede por ele. É quando o nome dessa pessoa não está numa caixinha de oração dentro da igreja.
É quando essa pessoa não quer saber de Deus, não busca Deus e acha que com seus próprios recursos, sabedoria, dinheiro, ele pode vencer nesse mundo. Eles estão à sua própria sorte, não tem ninguém que intercede por eles. Eu acredito piamente que se não houvesse a intercessão da minha mãe e de outras pessoas intercedendo diretamente por mim, eu não estaria aqui. O diabo teria me devorado no mundo. O diabo teria acabado comigo no mundo. O diabo teria me matado no mundo. Mas porque houve intercessão, então eu não estava à minha própria sorte. Existia alguém que estava intercedendo por aquele rebelde. Existia alguém que falou: oh meu Deus, salva ele, liberta ele, transforma ele, oh meu Deus. E aí o Senhor foi lá e me resgatou. Agora preste bem atenção, eu no mundo, eu tive inúmeros livramentos no mundo, no errado, não querendo saber de Deus. Eu tive porque tinha gente orando por mim, tinha gente intercedendo por mim. Não era porque eu estava buscando, não, é porque tinha gente intercedendo, e Deus me livrou da morte inúmeras vezes, no mundo, onde eu estava sem Deus. E agora, meus irmãos, que eu estou buscando ao Senhor, estou orando, estou me esforçando para estar na presença do Senhor, e agora, se Deus naquela época me livrou com o outro intercedendo por mim, e eu mesmo orando, fazendo parte de uma igreja, onde a igreja ora, tem sítio de oração, tem ministério de oração, tem um irmão que ora, tem o outro que ora, tem o outro que pede aqui, tem o outro, meu irmão, minha irmã, então eu tenho que ter uma fé muito maior, eu tenho que raciocinar. Peraí, eu estava no mundo, não buscava Deus, não queria saber de Deus, só queria saber do pecado, corria de Deus, mas alguém estava orando por mim e o Senhor me livrou, e agora eu faço parte de uma comunidade que eu estou buscando, além de eu estar buscando, ainda tem gente que me apresenta, tem oração toda semana nessa comunidade. Peraí, velho, está queimado o diabo em nome de Jesus com os planos dele, está queimado o coronavírus em nome de Jesus, está queimado todo o mal. Ô meu irmão, minha irmã, vamos crer no Senhor, dá glória a Deus e aplauda a Jesus. Amém? Agora, preste atenção, eu sou um pastor. Eu sou um pastor. Eu sou linha de frente. Alguém chega e me chama para ir lá no hospital orar. Ah, eu não vou não, porque eu vou pegar coronavírus. Então o que eu estou fazendo no ministério pastoral? Então eu vou para o banco, entendeu, meus irmãos? Olha lá. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E eu não posso fazer essa negativa. Não vou não, porque do coronavírus e tal. Não vou lá não. Eu tenho que ir. Me chamou, eu tenho que ir lá pregar, orar e acreditar que o Senhor vai me livrar e ainda vai curar aquelas pessoas lá em nome de Jesus Cristo. Agora, se eu não quero fazer estas coisas, se eu não quero encarar esses desafios, se eu não quero enfrentar estas situações, porque o cargo me obriga a fazer isso, então é melhor eu ocupar uma outra função. Vocês entenderam? Eu vou ocupar uma outra função e não vou ficar inventando justificativas e não vou fazer coro de fica em casa, não vou fazer coro. Eu vou pôr a fé em ação, eu vou orar. Oh Jesus, cura esse povo que está com coronavírus. Sai coronavírus em nome de Jesus Cristo. Senhor, cura Senhor. Senhor, o Senhor cura câncer, o Senhor cura cegueira, o Senhor cura mudez, o Senhor cura paralisias, o Senhor cura as doenças, o Senhor cura as enfermidades. Não vai curar isto, Senhor?
Meus irmãos, olha para cá, diga assim, fala você que está aí também, eu não posso obrigar as pessoas a terem o mesmo nível de fé que eu tenho. Porque para que eu tivesse a fé que eu tenho e você também tivesse a fé que você tem, você teve que passar por provações e ter experiências com Deus que de repente o outro não passou ainda. O outro não passou, o outro não teve. Como é que eu vou obrigar o outro a ter? Como que nós iremos falar com a pessoa? Vá lá expulsar uma legião de demônios. Às 3, 4 horas da madrugada na casa de alguém, vai lá expulsar. Se ele nunca teve essa experiência, ele precisa ter essa experiência para ele ir lá, sozinho, sem obreiro, sem obreira, sem pastor, sem ninguém, ir lá enfrentar o capeta. Como que Davi, ele enfrentou o gigante Golias e venceu? Ele já chegou lá e já enfrentou o gigante e já venceu assim de cara? Ou ele teve outras experiências antes? Primeiro ele venceu o leão, venceu o urso, depois ele venceu o gigante. Qual é a medida da fé que Deus colocou em você? A fé que Deus colocou em mim é esta, pastor. É a fé X. Agora, pastor, eu quero ter mais fé. Eu quero ter mais fé. Então você vai ter que buscar mais. Você vai ter que fazer igual você está fazendo aqui hoje. Tu veio para a casa do Senhor. Você vai ter que enfrentar as provações e vencer de cabeça erguida. Cabeça erguida. Aí, quando você o vento soprar, que você passar e você não for triturado pela prova e sair de lá e falar: Satanás, tu tentou, mas não conseguiu, eu venci, pisei na tua cabeça. Quando isso acontecer, aí, meu irmão, você subiu o nível da sua fé. Aí você subiu. E assim vai acontecer conosco. Assim vai acontecer. A cada prova vencida, a nossa fé cresce mais. Eu quero dizer para vocês, pelos fatos que já ocorreu comigo, eu não tenho o direito. Estou falando eu, pastor André, estou falando para você, estou falando aqui, ó. Eu não tenho o direito de duvidar mais do poder de Deus. Eu não tenho o direito de duvidar mais do poder de Deus. De repente existem pessoas que têm esse direito, que Deus pode levar em conta, mas eu já não tenho mais esse direito. Eu entendo dessa forma, que eu não tenho mais esse direito. Por quê? Porque já foram inúmeras experiências ao longo dos anos, inúmeras situações ao longo, já contei várias aqui, um dia, no início aqui, por exemplo, da igreja, nós tínhamos que pagar aqui o aluguel do templo, e não tinha dinheiro, e vencia no outro dia, dobramos o joelho, eu de cá, minha esposa de lá, começamos a orar. Meu Deus, envia, meu Deus, faz alguma coisa, tem que pagar, o senhor sabe, se não pagar, tem multa, tem isso, tem aquilo, tem pressão, tem isso, tem aquilo, e a vergonha, e tal, e coisa. Senhor, com 1 hora de oração, estou falando diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo meu nome está no livro da vida. Com 1 hora de oração, uma mulher foi lá na porta de casa, bateu lá no portão, minha esposa foi atender. Quando a minha esposa voltou, isso há mais de 12 anos atrás, a minha esposa veio contando várias notas de 50, que deu um total de R$500 há mais de 12 anos atrás.
Essa mulher nunca veio na igreja. Essa mulher nunca tinha vindo na igreja. Veio só uma vez aqui, nunca mais voltou aqui. E ela falou para minha esposa, eu estava lá fazendo a comida, eu estava preparando já era quase a hora do almoço, estava preparando, a voz de Deus veio e falou comigo, pega aquele dinheiro e leva lá para o pastor André. Ela não tinha vindo aqui nessa igreja, ela não sabia onde eu morava. Ela não sabia onde eu morava. Nunca tinha vindo aqui, né? Ela só ouviu falar do meu nome só. Vai lá e leva lá. E ela saiu procurando. Onde é que mora o pastor André? Pastor André, pastor André, pastor André. Chegou lá na minha casa e entregou o dinheiro. Agora eu falo com você não, como é que eu vou duvidar de Deus? Estou contando só essa. Como é que eu vou duvidar? Como é que eu vou desacreditar? Como é que eu vou falar que Deus não responde oração? Como eu vou falar que Deus, Ele não cura coronavírus, câncer e etc, meus irmãos? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos aqui dentro, que nós fizemos uma limpeza. A mulher veio aqui no culto, chegou aqui, ela caiu endemoniada, passou mal. E ela deu vontade de ir no banheiro. Estou falando diante de Deus, hein? Aqui é só gente mais antiga que vai saber disso. Deu vontade de ir no banheiro. Falei, acompanha ela. A irmã foi acompanhar. Quando voltou, ela expeliu um prego. Um prego, desses pregos maiores que tem. Ela expeliu, ela jogou para fora o prego. E aí, se eu começar a contar, quando eu digo que eu não tenho direito de duvidar do poder de Deus, eu estou dizendo com base nas manifestações do Senhor. Uma vez chegou uma mulher na igreja, não nessa igreja, a mulher chegou carregada. Chegaram, colocaram a mulher carregada no canto. Na hora que começou a fazer a oração, o diabo pegou ela. Na hora que o diabo pegou ela, ela andou. Expulsou o demônio dela, ela ficou muda. Já viu isso? Eu já vi com meus olhos. Aí expulsava o demônio da garganta, ela ficava possessa. E ela ficava muda, querendo falar e ficava de olho aberto. E ela querendo falar e não conseguia com o olho aberto. Aí fala, sai da garganta dela em nome de Jesus. Aí ela ficava possessa de novo. Aí ela mexia com as pernas. Expulsava o demônio. Ela ficava de novo sem o jogo das pernas. O olho abria, mas não conseguia falar. Já viu uma possessão dessa? Eu já vi. Foram mais de uma hora depois do culto. Depois do culto, o capeta sair. Tinha mais ou menos quase 10 obreiros pulsando. Sai, o outro lá revezava e sai, aquela guerra, o outro aí daqui a pouco todo mundo colocava a mão. Sabe quem era o pastor da igreja? Sabe quem era o pastor da igreja? O pastor José Pedro. Foi só depois que o pastor José Pedro chegou que o bicho foi embora. E nós lá 10 obreiros, sai. E daqui a pouco ficava paralítica, e aquela capetada, e gritava, depois do culto. Meu Deus do céu, nós vamos virar a noite aqui. O pastor estava pregando em outra cidade. Quando ele chegou, viu lá aquele tumulto, chegou lá com uma palavra, em nome de Jesus Cristo, o capeta foi embora. Libera, e graças a Deus nós vamos para casa dormir aquela noite. Você pode dar glória a Deus e bater palma para Jesus. Amém, meus irmãos? Aí você vê umas manifestações dessas, como é que você não crê? Outra vez a mulher lá em Teoflotone me chamou para orar na casa dela. Pelo amor de Deus, vai lá, minha filha, não sei o que, minha filha. Aí foi eu, o dirigente local, e foram 2 irmãs.
Quando nós chegamos lá no topo do morro, meus irmãos, a casa era a última, atrás da casa era o pasto. A mulher saiu correndo da casa, enfiou para dentro do pasto, as obreiras foram a pé, a mulher estava nua. As obreiras saíram correndo, foram lá, pegaram a mulher, trouxeram ela, aí começou a nossa guerra. E sai Satanás em nome de Jesus, e sai, o diabo não saía de jeito nenhum, e o diabo não saía, sai. Eu senti um fogo no meu corpo, fogo do Espírito Santo, eu sentia a unção, e a mulher falando, mais do que essas rádios, coisa desconexa, sem sentido. Aí eu tive uma inspiração. Eu perguntei para a mãe: quantos dias está assim? 3 dias. Ela alimentou? Não. E dormir? Não. Falei, então tem 3 dias que ela não alimenta, tem 3 dias que ela não dorme, e tem 3 dias que ela está desse jeito. Tem 3 dias. Eu cheguei para as outras, estou falando diante, você que está me acompanhando, estou falando diante do Pai, do Filho, você não está no livro da vida, põe a mão na Bíblia aqui agora. Cheguei para a mãe e falei, tem comida? Ela falou, tem. Ela falou, tem comida e tem leite. Cheguei para as irmãs e falei com as irmãs, coloca a comida na boca dela, coloca o leite, enfia para dentro da boca, fecha a boca, obriga ela a comer, e nós vamos continuar orando. E as irmãs começaram na guerra. E comida para lá, e leite para cá, e sai Satanás em nome de Jesus, e comida e leite, e sai Satanás, e comida e leite, e sai Satanás. Estou falando diante de Deus, irmão. Irmão, nós deixamos a mulher em perfeito juízo naquela casa. Em perfeito juízo. Agora eu digo para vocês, irmão, como é que eu vou duvidar? E eu vou finalizar contando uma experiência para vocês. Finalizo contando uma experiência, porque eu sei que vocês também têm isso, mas o diabo, ele tem tentado roubar do seu coração as suas experiências, fazendo você mentalmente focar só nos seus problemas. Você tem que pisar na cabeça de Satanás. Tem que falar, olha aqui, Satanás, você está tentando colocar dúvida no meu coração, incredulidade, e aquela vez que Deus fez isso, e aquela outra vez que Deus fez aquilo, e aquela outra vez que Deus fez aquilo outro, e aquela outra vez que Deus fez aquilo outro, e aquela outra vez que Deus fez aquilo outro, hein? Você tem que tacar isso na cara do Satanás. Agora, é preciso entender que na manifestação da fé, nós vamos ter que enfrentar o gigante Golias, nós vamos ter que enfrentar as lutas, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo. Então eu quero contar essa última experiência. Me enviaram para assumir uma igreja, eu, novo obreiro, aqui em Frei Inocêncio. Quando eu cheguei na porta da igreja, veio, e eu estava conversando com o dirigente atual, veio uma irmã e falou, sou fulano, agora a igreja vai fechar aqui, né, pastor? O senhor está saindo daqui, agora a igreja vai fechar. E eu do lado. Aí ele ficou assim, constrangido. Ele falou assim, não, irmã, está aqui o fulano de tal, que no caso era eu, que vai assumir. Aí ele foi lá pegar o altar, o púlpito, para depois me apresentar. Quando ele pegou o altar, e eu estou aqui fora, aqui na entrada, a igreja tomada de gente, quando eu estou lá fora e ele no altar, cai um demônio. Aí ele falou assim com o diabo, Satanás, quem está me tirando daqui? É Deus ou é você? Aí o diabo falou, sou eu estou tirando você daqui, eu não quero que você fique aqui. Preste atenção. Experiente. Essa fala do diabo significa o quê? Eu estou tirando você daqui e estou enviando o outro que está chegando é enviado por mim. Sim ou não, meus irmãos? Sim ou não?
Passei prova de fogo ali, meu irmão. Depois, esse veio para a direção da região e falou assim, ó, tira o André de lá, porque o André não tem capacidade, o André não tem condição, vai acabar lá com aquele trabalho lá. A direção não deu ouvido e eu permaneci. Sofri, igual essas botinas que vai tomando pancada, porque agora o capeta já tinha falado, o outro estava me quebrando por trás. Como é que eu ia ficar ali? Sofri. Vai escutando a história. Eu estou justificando por que eu não tenho direito de duvidar. E eu acredito que você tem experiências também, que de repente você pode ter o mesmo pensamento. Eu estou falando, eu. Esse dirigente foi para um outro campo. Chegando lá, aconteceu um problema. Não vou entrar em detalhes. O dirigente da região trocou, pegou ele, mandou ele para um outro lugar e me mandou para onde? Assumir o lugar dele. Ele não quis ir para o outro lugar e agora eu tinha que assumir o lugar dele. Cheguei lá para assumir. O povo tudo com a cara fechada. O povo cabisbaixo. Na hora que eu estava no altar, que eu fiz a primeira oração, Deus ele me deu uma visão. Eu aqui orando, Deus me deu uma visão. Aquela visão ela me encheu de fé. Quando ela me encheu de fé, tinha uma mulher na cadeira de roda, assentada na cadeira de roda. Eu peguei e falei, aí eu contei a visão, uma visão prometia vitória ao povo. E aqui de fé, eu peguei, chamei a mulher, falei, vem a senhora aqui na frente. Ela veio, eu perguntei qual o nome que tem que ter, o nome de Jesus ou a doença da senhora? Ela disse o nome de Jesus, então diz, então levanta e anda agora em nome de Jesus. E a mulher levantou da cadeira de roda e andou. Quando o povo viu aquilo, depois, futuramente, eu fiquei sabendo que o meu nome estava ali, igual bala na boca de criança. Estava descendo o pau em mim. Está vindo para cá, vai subir aqui, mas é isso, é aquilo outro, é isso, é aquilo. Sabe o que Deus fez? Falou, não, ele não é não. Vou mostrar para você que não é não, tá? Foi lá e fez a mulher levantar da cadeira de roda na frente de todo mundo. Todos aqueles que estavam no conluio ficaram envergonhados. A nossa obrigação é perseverar. Mais ou menos dias, a obra de Deus, ela se manifesta. O poder de Deus se manifesta. Agora, se você não souber enfrentar a luta, se você não souber enfrentar um problema, vai perder essa manifestação. Você é um homem, você é uma mulher de fé. Deus, ele deu fé a você. Agora você precisa cultivar essa fé, trabalhar e crescer. E quando vir as provações, permanecer firme, aguentar o vento, tranco a prova, para você ver outras operações maiores de Deus na sua vida. Você pode dar glória a Deus e bater palmas para o Senhor? Deus está prometendo no Salmo 91, verso 6, que você não vai temer nem peste que se propaga na escuridão e nem mortandade que assola ao meio-dia. Você não vai temer. Sabe por quê? Sabe o que vai tirar o medo do seu coração? O poder daquele Deus que é maior do que o sol, maior do que a lua, maior do que as estrelas. O poder desse Deus, meu irmão,
que está pelejando pela sua vida. Eu vim pensando no que falar para vocês, e um dos temas que veio é o Deus do livramento. Eu quero dizer para você, você chegou nessa idade porque Deus livrou você. Deus livrou quando você estava no ventre da sua mãe. Deus livrou quando a sua mãe foi dar à luz. Deus livrou você quando você era um bebê. Deus livrou você quando você começou a caminhar. Deus livrou você na sua infância. Deus livrou você na sua pré-adolescência. Deus livrou você na sua adolescência. Deus livrou você na sua juventude. Deus está livrando você na fase adulta. Oh, meu irmão, dá glória a Deus, porque o Senhor tem livrado você. E sai todo medo em nome de Jesus, e sai toda insegurança, e sai toda falta de fé em nome de Jesus Cristo. Respeitar a sua fé, a fé que Deus colocou no seu coração, eu tenho que respeitar ela. Eu tenho que entender a medida da sua fé, mas a minha obrigação é falar: tenha mais fé, creia mais, acredite mais. O Senhor tem sido com você. E se não fosse o Senhor, tu já estaria lá no cemitério. Amém? Sim ou não, meus irmãos? Se não fosse o Senhor, você teria passado por muitos sofrimentos que você nem imagina. Deus já me deu cada livramento de sofrimento. Então vamos crer no Senhor. Vamos acreditar que vamos vencer coronavírus, que vamos vencer dificuldades financeiras, que vamos vencer todo o mal, que vamos vencer essa confusão, que vamos vencer. Creia no Senhor, creia no Deus da providência. Acredite nesse Deus. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós vamos ministrar aqui hoje a sexta unção do livramento do Salmo 91, meu Deus. Essa unção que diz que o Senhor está dizendo para não temermos. O Senhor vai nos livrar da peste que se propaga na escuridão. A peste se propaga na escuridão. O Senhor está nos livrando dessa peste. O Senhor está nos livrando desse coronavírus. O Senhor está nos livrando desses males, esses espíritos de loucura, esses espíritos de derrota, esses espíritos de fracasso, esses espíritos de suicídio, de morte, de violência, esses espíritos da miséria, esses espíritos da porta fechada, esses espíritos imundos. A pastora Sandra, ela teve uma visão, uma revelação da raiva do diabo contra esse trabalho. O Senhor vai quebrando agora a raiva do diabo agora, vai quebrando agora o ódio dele, vai quebrando agora a fúria dele, vai quebrando agora os laços dele, vai quebrando agora as armadilhas dele. Em nome de Jesus, vai quebrando. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando e vai quebrando. Senhor, a tua palavra diz que nós não vamos temer nem peste que se propaga na escuridão e nem mortandade que assola ao meio-dia. Nós estaremos protegidos de noite, nós estaremos protegidos de dia, porque o Senhor está na nossa frente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, meu Deus, pessoas que estão me acompanhando online, elas não podem receber essa unção aqui fisicamente, mas elas estarão recebendo espiritualmente essa unção. Quando os irmãos e irmãs estiverem recebendo essa unção, elas também estarão recebendo essa unção em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. A unção da confiança, a unção da fé, a unção que joga por terra o medo, a insegurança de doenças, disso, daquilo outro, de não dar conta, de não conseguir, de não vencer. A unção que vai fazer uma virada em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quem pode aplaudir e dar glória, faça isso.